Segunda-feira começa com protestos em São Luís. A Avenida dos Africanos é bloqueada por moradores do Coroadinho. E outra mobilização. Trabalhadores do Porto do Itaqui exigem segurança no trabalho depois da morte de um homem em uma empilhadeira na última sexta-feira. Cerca de 121 municípios do Maranhão não têm delegados. Déficit pode ficar ainda maior com pedidos de aposentadorias. E veja ainda, Sampaio vence e assume liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, no Guará News. Boa tarde. Na última sexta-feira, o arrumador de cargas Luiz Carlos Diniz morreu após um acidente com uma empilhadeira de grande porte no complexo do Porto do Itaqui. Hoje, cerca de 300 trabalhadores do Porto fizeram uma manifestação pedindo melhores condições de trabalho e segurança. Agora pela manhã, eles estão reunidos com representantes da empresa maranhense de administração portuária. Os trabalhadores bloquearam desde cedo a passagem de veículos na área do porto e, ao som do hino nacional, fizeram uma roda e, de mãos dadas, cantaram em protesto. Os portuários reclamam de péssimas condições de trabalho e da falta de segurança. O item principal é a falta de segurança aqui no porto, tá? A gente já há muito tempo a gente vem debatendo junto à autoridade portuária a questão de segurança e até hoje não fomos atendidos. A gente quer respeito em primeiro lugar, que todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo sai da sua casa para ganhar seu pão e quer voltar íntegro. E eu respeito a EMAP e a cobrança com a respeito à segurança, que não tem no porto. Eles também afirmam que falta iluminação pública adequada nos berços do Itaqui, entre eles o berço 100, inaugurado em dezembro do ano passado. O berço 100, que foi inaugurado agora recentemente, não tem nenhuma iluminação, certo? O trabalhador lá fica adivinhando, eles botam um projetor na cara do trabalhador, o trabalhador fica sem a visão, quer dizer que se tiver outro acidente desse fatal, eles são culpados porque eles não dão nenhuma estrutura para nós ganharmos nosso pão de cada dia aí digna. Por causa da manifestação, as atividades de descarregamento de grãos e fertilizantes também foram paralisadas. Hoje pela manhã, os líderes sindicais dos trabalhadores portuários se reuniram com a EMAP. Na pauta de reivindicações estão melhorias nas condições de trabalho e mais segurança na área do porto. Em primeiro lugar, melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho porque aqui a gente trabalha numa condição mete vergonha. Mete vergonha, eu não tenho mais nem o que falar porque você olha aqui, ó. É dessa forma que a gente trabalha, quebrando galho, empurrando com a barriga. Outra, são segurança no trabalho que a gente não tem. A iluminação daqui é nota zero. Eles prometem pra gente, mas não participam de reuniões, deixam a gente no à toa. A reunião entre os representantes da empresa maranhense de administração portuária e os trabalhadores do porto continua e somente após a reunião é que a EMAP vai se pronunciar. Ontem, cerca de 80 moradores bloquearam a estrada de Panacoatira. Os manifestantes fecharam todas as vias que dão acesso à praia com galhos e tocaram fogo em alguns pneus. Os manifestantes reivindicam o asfaltamento da via, conserto urgente de um bueiro no local e melhorias na educação. E hoje pela manhã o trânsito ficou complicado em São Luís. É que a Avenida dos Africanos, que liga cerca de 21 bairros da capital, foi bloqueada. A interdição faz parte de uma mobilização organizada pelos moradores do Coroadinho, que pedem melhorias na infraestrutura dos bairros, no transporte público e segurança. A manifestação reuniu cerca de 500 pessoas que fecharam a Avenida dos Africanos em 6 pontos na região do Coroadinho. As principais entradas e saídas do bairro foram bloqueadas com galhos de árvores e pneus. Com faixas e cartazes, os moradores denunciam a falta de estrutura no bairro,
principalmente quando chove. As ruas do Coroadinho estão todas intransitáveis, não há mais como andar para rua nenhuma, de lugar nenhum. O veículo não pode passar para um lado ou para outro porque está só buraco, a infraestrutura está completamente acabada. A saúde pública é outro problema enfrentado pelos moradores do Coroadinho. A unidade mista não funciona adequadamente, falta médico, muitas das vezes o atendimento de imediato não tem médico, a emergência não tem médico, não tem materiais para o atendimento, a marcação de consulta e autorização dos exames é precário, falta respeito, muitas das vezes os equipamentos estão quebrados. A falta de policiamento gera insegurança para quem mora na região do Coroadinho. Não tem policiamento adequado, nós temos uma viatura que roda o Polo Coroadinho todinho, que não tem condições de maneira nenhuma, não tem policiais, não tem viatura, os postos de polícia são tudo fechados. Além da falta de estrutura nessa região de São Luís, que tem 21 bairros e mais de 50 mil moradores, a população exige também melhorias no transporte público. 6 linhas de ônibus operam na região, mas não são suficientes para atender a comunidade. Ontem mesmo aconteceu um assalto dentro do ônibus, né? A outra coisa em relação ao ônibus, aqui parece lata de sardinha. Estou sempre lotado, né? Os ônibus, o número, não atende a comunidade. São N situações que a gente está reivindicando em relação a esse transporte público. Por conta da manifestação, durante toda a manhã, a passagem de veículos dos pontos de protesto da Avenida dos Africanos foi impedida. Motoristas tiveram que voltar na contramão e procurar seguir por outro local, diferente da avenida, para chegar ao destino. Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Estado, motoristas e cobradores em assembleia decidiram fazer uma paralisação nesta quinta-feira, que vai começar às 8 da manhã e encerrar 1 da tarde. A categoria vai se reunir nesse mesmo dia na Praça Deodoro para fazer uma passeata até as sedes dos governos municipal e estadual. Eles reivindicam mais segurança. Neste fim de semana foram registrados 3 assaltos. E falando ainda em segurança, o pedido de aposentadoria de 60 delegados do Maranhão pode deixar a situação ainda mais complicada. Com a saída desse número de profissionais, o déficit vai aumentar. Das 550 vagas criadas há mais de 20 anos, 36% ainda não foram preenchidas. E um dado preocupante é que 121 municípios do Maranhão não têm sequer um delegado. Atualmente, o estado possui 350 delegados na ativa, para uma população de mais de 6 milhões de habitantes. Mas a aposentadoria de cerca de 60 profissionais vai agravar ainda mais a falta de policiais nas delegacias do estado. A carência é tão grande que dos 217 municípios do Maranhão, 121 não têm delegados de carreira. A situação é bem preocupante e o presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Estado, fala ainda em trabalhadores com férias acumuladas. Essa é a ponta de um iceberg, né? É uma realidade, existe uma perspectiva hoje de os concursados, né, delegados de 82, estão completando os 30 anos de serviço agora em 2012 e deve sair em faixa de 60 delegados e mais de 200 investigadores, escrivães de polícia também. Para se ter uma ideia, para suprir a necessidade desses 121 municípios, seriam necessários 363 delegados. O último concurso contemplou apenas 70 vagas. E para complicar ainda mais, muitos candidatos recorreram à justiça. E agora, ninguém sabe quando esses profissionais começam a trabalhar. Muitos delegados já deram entrada no processo de aposentadoria e aguardam apenas a homologação do Estado. Estão só aguardando a portaria ser publicada. Já deram pelo menos em torno de 30 delegados já deram entrada no pedido, estão aguardando essa efetivação. A falta de delegados no Estado é uma situação que se arrasta há bastante tempo. Há 20 anos foram criados 550 cargos. 350 deles atualmente estão preenchidos, mas seriam necessários 863. A preocupação é que a população vem crescendo de forma bastante rápida e, com ela, o número de crimes também aumenta vertiginosamente. Para se ter uma ideia, somente nos primeiros 9 dias de julho foram registrados 28 assassinatos. E sem delegado, quem irá investigar e solucionar estes crimes?
15 detentos fugiram na madrugada deste domingo da Central de Custódia de Presos de Justiça do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Os detentos cavaram um túnel de 15 metros que partiu da cela 5 no Bloco C. A Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária vai abrir um inquérito para verificar se houve facilitação na fuga. De acordo com informações da CEJAP, no pavilhão onde aconteceu a fuga, a capacidade total era de 180 detentos, mas no local estavam 330 presos. E no sábado, um detento foi encontrado morto dentro do Centro de Custódia de Presos de Justiça do Anil. O Elson Gomes da Silva foi encontrado enforcado dentro da cela. Esse é o segundo detento encontrado morto neste ano na CCPJ do bairro. A seguir, veja os cuidados na hora de levar os filhos à praia neste período de férias. E neste fim de semana, 50 crianças do bairro da Ilhinha, em São Luís, tiveram um dia de lazer educativo. O passeio não foi só ir à praia, mas para conhecer os perigos do mar e os cuidados com o meio ambiente. O Corpo de Bombeiros alertou para os riscos de afogamento, a segunda causa de mortes entre as crianças. A praia é realmente um dos lugares prediletos pela criançada para o passeio das férias. O mar é onde elas preferem brincar. E quando vem a pergunta do que elas mais gostam, a resposta já está na ponta da língua. E aí, do que você mais gosta nas férias? Eu gosto de banhar na praia, de correr, de jogar bola, de brincar na praia, de pular, brincar com minhas amigas, correr. De banhar, correr, pular, tomar água de coco com minha mãe, com minhas colegas. Mas é na praia que os cuidados dos pais devem ser redobrados para que o lazer não se transforme em preocupação. No período das férias, o fluxo aumenta exponencialmente e a gente pede que, primeiramente, o pai que não tenha costume de trazer os filhos, não tenha essa frequência, que venha ao Corpo de Bombeiros, aos postos, que a gente vai dar todas as informações necessárias, vamos direcionar os locais mais seguros para o banho e que os pais sempre acompanhem as crianças e que fiquem atentos, né? Quando tragam as crianças, que fiquem com elas realmente e não façam outra coisa que tire a atenção. No Brasil, o afogamento é a segunda maior causa de mortes de crianças entre 1 e 14 anos. Só perde apenas para os acidentes de trânsito. Apesar do índice de afogamento no país ser grande, relativamente aqui no nosso litoral não é tão grande, por conta dessa característica de ser plana a praia, né? Mas mesmo assim nós pedimos cuidado, que o mar é perigoso, o mar não tem bordas para segurar, como piscinas, então a gente pede para atenção redobrada. Neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros trouxe um grupo de 50 crianças do bairro da Ilhinha para um dia de diversão e aprendizado na praia de São Marcos. As atividades fazem parte do programa Golfinho, que acontece desde 2009. Na orla, meninos e meninas aprendem os cuidados com o meio ambiente, com os perigos do mar e com a vida. A proposta do programa são 50 crianças das escolas públicas do bairro da Ilhinha, que é o bairro ao lado do nosso quartel, e a nossa proposta é ensinar, dar instrução antidrogas, instruções de saúde e instruções de cuidados, não só na praia, mas em qualquer local que eles estiverem. É o mês inteiro de julho e no final a gente ainda dá um kit escolar que é para começar todo vapor às aulas. O estudante Pedro Igor, de 12 anos, fala do que já aprendeu com o programa Golfinho. Eu aprendi que sempre que o mar estiver cheio, não devemos se aproximar dele. Sempre ter muito cuidado com os animais dos mares, tipo a água-viva, que ela faz muito mal, pode queimar a pele. E eu aprendi também sobre alguns elementos que podemos usar para que não aconteça o afogamento, tipo o colete, as nadadeiras, o flutuador e entre outros, para que o projeto Golfinho seja sempre em paz, sem afogamento em nosso projeto. A carne de sol faz parte da mesa dos maranhenses e em São Luís é fácil encontrar lojas em vários bairros que ofereçam essa carne. Os preços variam muito, mas a forma de conservação é parecida. Os riscos são grandes, por isso é importante seguir algumas orientações. Na hora da compra,
e do consumo. Sem dúvida alguma, a carne de sol é um dos alimentos mais tradicionais do Nordeste e tem espaço garantido nas mesas dos maranhenses. Mas na hora de comprar o produto, é preciso estar atento às condições de higiene em que a carne se encontra. A carne de sol é vendida em diversos pontos da cidade. O problema é que em alguns lugares ela é vendida de qualquer forma e fica exposta à poeira, à fumaça de combustíveis e também à ação de insetos e fungos, o que pode comprometer a qualidade do produto. Apesar das irregularidades, os estabelecimentos estão sempre cheios de clientes que não demonstram nenhuma preocupação com a forma de armazenamento das carnes. O ideal é que o produto ficasse em uma estrutura com tela, ou mesmo refrigerado para evitar o contato com a poeira e com os insetos. Olha, ali a gente vai ter vários riscos, né? O risco de contaminação ali é imenso, ainda mais essas carnes de sol que ficam empenduradas, que não tem nenhuma proteção. Mesmo as que têm proteção, a proteção não é 100% contra os insetos, as moscas, esses bichinhos menores, né, que possam picar e contaminar a carne. A contaminação por agentes naturais e químicos e por insetos são difíceis de ser detectados, porém, há formas visíveis de identificar uma carne que esteja imprópria para o consumo. A carne de sol ela é facilmente reconhecida quando ela está estragada, porque ela começa a ficar com uma aparência melada, a carne começa a ficar brilhante e a aparência dela é de melado mesmo. E também quando a carne começa a ficar esverdeada. E para evitar riscos, fique atento às dicas de armazenamento correto da carne de sol. A carne de sol ela tem que ser armazenada, o processo de desidratação dela tem que ser num local fechado e ventilado também. Então tem que ser um local coberto e ventilado. Ela tem que estar sob temperatura controlada e de preferência, se a pessoa puder colocar numa embalagem a vácuo, vai fazer com que a vida do produto se prolongue. Carne de sol, como ela é um produto que tem, ela é levemente desidratado, não tem uma vida útil muito longa. Então, utilizando alguns meios como a embalagem a vácuo, pode fazer com que a vida dela se prolongue. No próximo bloco, com show de Pimentinha, Sampaio vence e assume liderança no Campeonato Brasileiro da Série C. E o assunto agora é futebol. O Sampaio venceu ontem no Castelão o Baraunas de goleada. Com resultado positivo e mais a derrota do Fortaleza, o Tubarão assumiu a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a vitória passou pelos pés de Pimentinha, que infernizou a defesa da equipe potiguar. Castelão cheio de torcedores apaixonados, dando todo o incentivo que o tricolor precisava. No primeiro tempo, quem começa atacando é o Tubarão. Pimentinha driblou 2, foi com tudo, mas desperdiçou a chance na cara do gol. Outra oportunidade veio aos 36 minutos, mas Cleitinho mandou na trave. Na sobra, Eloir tentou, mas não conseguiu e mandou longe. Depois, Thiago Cavalcante, de cabeça. Na última chance de abrir o placar, nada. Fim do primeiro tempo, 0-0. De volta ao jogo, não demorou muito e o pênalti. Quem cobra é Thiago Cavalcante e fez o primeiro gol aos 5 minutos. Depois foi a vez de Eloir, de cabeça no canto, sem chance de defesa. Sampaio 2-0. E o Baraúna reagiu. Paulinho Mossoró, aos 36, manda no fundo da rede. E no segundo tempo, muitos gols. Aos 40 minutos, Arlindo Maracanã sofre o pênalti. Pimentinha cobrou e olha só, 3-1 para o Tubarão. Quando o jogo parecia ter terminado, Edgar, no minuto final, faz o último. Fim de jogo, Sampaio 4, Baraúna 1. Foi uma jogada ali, sempre eu trabalho. Graças a Deus, fui coroado aí com o gol. Acho que tem que agradecer a torcida que compareceram mais uma vez. Com muita dedicação, muita vontade e empenho, então a gente saiu com uma bela vitória aqui hoje. Com o resultado do jogo, o Sampaio fica na liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo a alegria dos torcedores.
Mas na comemoração, o jogador Preto Barbarena, do Baraúna, acusou alguns torcedores de terem arremessado uma lata na testa do jogador. Houve discussão e bate-boca. Uma lata dentro de campo, não é para ter lata lá, é para ter copo. Jogaram? Pegou no jogador, não posso fazer nada, é para relatar, é para sair no relatório. Se não sair, tem que sair pela imprensa, tem que ser denunciado. Exatamente, vão querer achar um argumento aí, uma lata, como se um torcedor nosso tivesse jogado. Se não existiu, o copo de bombeiro tá de prova aqui, ó. Jogou a lata do lado de fora, a lata não pegou na cabeça dele, não. Tem que jogar, perder, vamos perder com honestidade, gente, pelo amor de Deus. Querer forjar uma situação prejudicar o time, que é isso? Assim não, aqui não. Aqui tem que ser respeito, aqui ninguém é moleque para estar fazendo besteira desse jeito, não. Que confusão, né, Ana Tereza? É. Tirando essa confusão, a festa do Sampaio foi linda, né? O torcedor boliviano acordou hoje mais feliz, com mais vontade de colocar a camisa, né, tricolor e desfilar pela cidade. Antes de fazer esse comentário, vou te apresentar. A Ana Tereza está de volta ao Guarani para fazer os comentários, porque ela é quem entende de esporte. Obrigada, Bianca. Boa Seja tarde. bem-vinda, Ana Tereza, de obrigada. novo. Ana, então a gente pode dizer que o nome da partida foi o Pimentinha, né? Pois é, em Pimentinha, danado. Que atacante veloz, né? Pimentinha comandou o time, colocando velocidade na partida, driblando os zagueiros. Aliás, um fundamento que ele tem facilidade. Ele é bem ágil aí nos dribles, como você viu aí na matéria. Agora, o Sampaio já poderia ter fechado o jogo no primeiro tempo, mas o tricolor errou alguns passes e não conseguia finalizar. No início do segundo tempo, o time levou ainda um susto, mas o goleiro Rodrigo Ramos fez uma boa defesa e depois aí foi só o Pimentinha comandar a goleada, cavar um pênalti, deixaram dele na partida também e, como a gente fala, o Sampaio fez o dever de casa e fez bem feito uma goleada para fazer jus ao que a torcida tricolor canta no estádio em São Luís, no Castelão. Quem manda é o Tubarão. Desde o ano passado, aliás, em Sampaio não perde um campeonato brasileiro no Castelão. E com o resultado, o tricolor superou o Fortaleza, assumiu a liderança do Grupo A com 10 pontos. E detalhe, essa é a mesma pontuação da equipe cearense, que ainda tem um jogo a mais que a equipe maranhense, o Sampaio Corrêa. Vamos torcer para que o Sampaio cresça ainda mais na competição, porque ainda temos aí 16 jogos pela frente, hein? E neste domingo, dia 21, vamos ter aí um jogo de reencontro. O Sampaio vai enfrentar o Rio Branco, time que ainda não conseguiu uma vitória na competição. E o inusitado, gente, é que desta partida, que Sampaio e Rio Branco vai ser um jogo de reencontro porque Everton Goiano, ex-técnico do Sampaio, é o atual técnico do Rio Branco. Bianca, então, esse jogo promete, né? Então, Ana, agora vamos mudar de assunto, falar de um outro esporte, o kart, que teve uma etapa pelo Campeonato Brasileiro, exatamente, domingo. Ontem, né? Pois foi transmitido pela Record News. E teve representante maranhense. Teve maranhense, pois é, gente. Olha, a Record News transmitiu o campeonato ao vivo, etapa que foi realizada no Cartódromo Internacional da Serra, região metropolitana de Vitória, lá no Espírito Santo, e que teve festa da torcida capixaba. Os pilotos do estado, que foi sede da competição, conseguiram bons resultados. Os nossos representantes maranhenses, os pilotos da categoria cadete, a categoria da garotada, que corre com atitude, não conseguiram subir ao pódio. O melhor colocado foi o Jarrinho Abrantes, na 12ª colocação, seguido do Manuel Júnior, no 23º lugar, e Henry Forest, que chegou em 16º. Agora os pilotos se preparam para a próxima etapa do Campeonato Maranhense, que será realizado no dia 17 de agosto, e em outubro tem mais uma etapa nacional em Belo Horizonte. Então, Bianca, fica a nossa torcida, né? E eu espero a tua volta para falar sobre os outros jogos que vem por aí, pois não é? Muita coisa. Os treinos. Olha, sábado tem MAC, domingo também tem, o Sampaio, e durante a semana a gente vai falando aí como é que tá a preparação do MAC, né? Obrigada, Ana. Obrigada, Bianca. E a gente fica por aqui, um excelente início de semana para você, e eu volto amanhã, ao meio-dia. Até lá!